Nosso Senhor deixou à sua Igreja o sacramento da penitência e da confissão, para que por ele nos lavemos e limpemos das nossas iniquidades, todas as vezes e tantas vezes como com elas nos manchamos. Não hás de consentir nunca, ó Filoteia, que o teu coração permaneça muito tempo empestado do pecado, visto teres um remédio tão presente e tão fácil. A leoa que esteve com o leopardo vai muito depressa lavar-se para tirar o mau cheiro, que esta proximidade lhe comunicou, para que o leão, ao chegar, não fique melindrado e se irrite. A alma que consentiu no pecado deve ter horror de si mesma e limpar-se o mais breve que possa, pelo respeito que deve ter aos olhos da sua divina majestade, que a contempla. Mas, para que havemos de morrer da morte espiritual, tendo remédio tão eficaz e soberano? Confessa-te, pois, humilde e devotamente todos os 8 dias, e sempre que comungues. Se puder, embora não sintas na consciência nenhum remorso do pecado mortal, porque pela confissão não só receberás a absolvição dos pecados veniais que confessares, mas também uma grande força para no futuro os evitar, uma grande luz para os discernir bem, e uma graça abundante para reparar todas as perdas que eles te tinham ocasionado. Praticarás a virtude da humildade, da obediência, da simplicidade e da caridade, e neste só ato da confissão praticarás mais virtudes do que em qualquer outro. Procura ter sempre uma verdadeira pena e dor dos pecados que confessares, por pequenos que sejam, com firme resolução de no futuro te corrigires deles. Muitos, confessando-se dos pecados veniais por hábito, e como que para se porem em regra, sem de modo algum pensarem em se corrigir, ficam toda a vida carregados deles, e assim perdem muitos bens e proveitos espirituais. Se, pois, te confessares de ter mentido, embora sem prejudicar a ninguém, ou de ter dito alguma palavra desregrada, ou de ter consagrado muito tempo às diversões, arrepende-te disso, e faze um firme propósito de te emendares, porque é um abuso confessar qualquer pecado mortal ou venial sem querer depurar-se dele, pois a confissão só para isto foi instituída. Não faças apenas as acusações supérfluas, que muitos fazem rotineiramente. Não amei a Deus tanto como devia. Não estimei o próximo como devia. Não recebi os sacramentos com a reverência que devia. E outras deste teor. A razão é que, dizendo isto, nada dirás de particular que possa revelar ao confessor o estado da tua consciência, a tal ponto que todos os santos do paraíso e todos os homens do mundo poderiam dizer o mesmo, se porventura se confessassem. Olha, pois, que motivo particular tens para fazer semelhantes acusações? E mal o descubras, acusa-te da falta que tenhas cometido contra a simplicidade e candura. Por exemplo, tu acusas-te de não ter amado e estimado o próximo como te cumpria. É talvez porque, tendo visto um pobre muito necessitado, a quem podias facilmente socorrer e consolar, não fizeste o mínimo caso dele. Pois bem, acusa-te desta particularidade e dize: tendo visto um pobre necessitado, não o socorri como podia, por negligência, ou por dureza de coração, ou por desprezo consoante as circunstâncias dessa falta que conheces. Da mesma forma, não te acuses de não ter invocado a Deus com tanta devoção como devias, mas se tiveste distrações voluntárias, ou se te descuidaste de buscar o lugar, o tempo e a postura precisa para ter atenção na oração, acusa-te de tudo com simplicidade, como vires que faltaste, sem alegar generalidades que não influem nem muito nem pouco na confissão. Não te contentes com dizer os teus pecados veniais, quanto ao fato, mas acusa-te do motivo que te induziu a cometê-los. Por exemplo, não te limites a dizer que mentiste sem prejudicar a ninguém, mas diz se foi ou por vanglória
para te enalteceres e desculpares, ou por leviana alegria, ou por paixão e raiva contra alguém. Se pecaste no jogo, explica se foi levada pelo desejo do lucro ou pelo prazer da conversação, e assim de outras coisas. Dize se te detiveste muito tempo no teu mal, tanto mais que a extensão do tempo ordinariamente aumenta muito a gravidade do pecado, havendo grande diferença entre uma vaidade passageira, que se desvanecerá em nosso espírito no espaço de um quarto de hora, e a vaidade em que o nosso coração se abismou um dia, 2 dias, 3 dias. Portanto, é preciso declarar o fato, o motivo e a duração dos nossos pecados, porque, embora geralmente não haja obrigação de ser tão minucioso nos pecados veniais, e nem sequer haja absoluta obrigação de os confessar, todavia, os que querem purificar bem as suas almas para melhor alcançar a santa devoção, devem desvelar-se em fazer conhecer bem ao médico espiritual a doença, por pequena que seja, do que desejam ser curados. Não deixes de dizer o que é preciso para dar a conhecer bem a qualidade da tua ofensa, como um incentivo que tiveste para te encolerizar, ou para aguentar algum em seu vício. Por exemplo, um homem com quem não me dou diz-me, por gracejo, alguma palavra sem importância. Eu tomo-a por mal e encolerizo-me. Mas se outro indivíduo de quem gosto me dissesse uma palavra ainda mais áspera, tê-la-ia tomado por bem. Não deverei, pois, deixar de dizer, excedi-me em proferir palavras violentas contra uma pessoa, tomando-lhe por mal alguma coisa que ela me disse, não pela qualidade das palavras, mas porque essa pessoa me era antipática. E se ainda é preciso particularizar mais as palavras para te dares a conhecer bem, eu penso que seria bom dizê-las, porque acusando-nos assim ingenuamente, não só descobrimos os pecados cometidos, mas também as más inclinações, costumes, hábitos e outras raízes do pecado e assim inteirando o pai espiritual. Fica com o conhecimento mais completo do coração que anda a curar e dos remédios que lhe fazem bem. É, porém, preciso, na medida do possível, conservar sempre oculta a pessoa que cooperou no teu pecado. Acautela-te contra certa espécie de pecados que muitas vezes vivem e reinam insensivelmente na consciência, para que os confesses e possas depurar-te deles. Não mudes facilmente de confessor, mas tendo escolhido um, continua a dar-lhe conta da tua consciência, nos dias para isso destinados, dizendo-lhe singela e francamente os pecados que tenhas cometido, e de tempos a tempos, como seria de mês a mês, ou de 2 em 2 meses, declara-lhe igualmente o estado das tuas inclinações, ainda que, por via delas, não tenhas pecado, como, por exemplo, se andaste atormentada pela tristeza, pelos desgostos, ou se és inclinado à alegria, aos desejos de adquirir bens e outras inclinações semelhantes.